Olá, turma, boa tarde ou bom dia, boa noite para quem vai assistir depois aí o nosso vídeo. Eu sou o professor Rafael Martins Farias. Essa é a nossa sexta conversa sobre redação do Enem, né? A gente está aqui nesse pré-vestibular social da Igreja Batista Local para dar algumas dicas, auxiliar vocês na escrita da redação. Estamos aqui no nosso sexto encontro para trazer aí mais uma temática, mais uma dicasinha para vocês, tá bom? Hoje o nosso tema é não exagere, tá? Isso mesmo, a gente vai falar sobre alguns exageros que às vezes as pessoas cometem na hora de escrever uma redação. Então eu vou dar algumas dicas para você não exagerar e fazer uma redação bacana, né? Vocês têm acompanhado aí algumas dicas bem interessantes. Eu agradeço muito ao retorno de todos que tenham recebido no WhatsApp, até mesmo na página do Facebook, tá? Tá sendo muito bacana. E é isso mesmo, a gente tem que trocar, tá bom? Não exagere, tá? Eu fiz aqui um esboço do que eu vou trocar uma ideia com vocês rapidamente, não vou me demorar. E eu queria dizer para vocês o seguinte: quando a gente quer mostrar o nosso melhor, a gente tem mania de ir com tudo, né? E muitas vezes passamos do ponto, e na redação do Enem também não é diferente. O nosso texto, ele é um texto, né, como a gente tem trago para vocês, dissertativo argumentativo, tá bom? Ou seja, a gente não tem que inventar muita moda, por mais que eu até particularmente goste muito de poesia, de versos, mas assim, fazendo isso você foge do que está sendo solicitado. Então, fazer poesia, fazer versos ou qualquer coisa que fuja ali do solicitado vai tirar alguns pontinhos de você. Então, algumas coisas que a gente tem que evitar. Primeiro é a redundância, né? O que é redundância? Você não precisa explicar a mesma coisa várias vezes ou colocar palavras com significados iguais para reforçar o seu ponto de vista. Tipo assim, quando você fala, ela é linda, 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 né? Você está sendo redundante, então você precisa evitar isso. Ou muito, 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 né? Então evite a redundância. Regionalismos também, tá? As pessoas que vão corrigir a sua redação não são necessariamente do seu estado. Na verdade, existe uma probabilidade bem grande até que não sejam. Por isso, vale pensar que se você não está utilizando alguma palavra que não seja nacionalmente comum, né? Não que a sua palavra esteja errada, mas pode soar estranho, tá? Além disso, geralmente, esses regionalismos não são palavras tão formais quanto as aconselháveis para uma redação. Então, cuidado com os regionalismos, né? Palavras que são usadas apenas na sua região, porque na hora de correção isso também vai tirar pontinhos aí de você, tá? Depois você joga no Google e pesquisa um pouco sobre as palavras regionais da sua região, né? A gente hoje está falando na maioria com cariocas, então vê quais são as palavrinhas que tem, né, muito regionalistas, e aí evita essas palavrinhas, tá certo? Pontuação tripla, o que seria isso? Sabe quando você está conversando via mensagem com seu amigo e aí você está contando algo muito importante e coloca várias vezes a exclamação, ou numa pergunta você coloca várias vezes a interrogação? Pois não faça isso. Você está fazendo um texto formal e na maioria das vezes um ponto de exclamação ou de interrogação basta, tá? Não é para botar duas exclamações, 2 pontos de interrogação, caso a sua redação tenha essas pontuações. Mas na hora que a gente está digitando lá, a gente bota um monte de exclamação, um monte de interrogação. Não faça isso. E evite também frases longas, tá? Frases muito longas também
não é interessante você utilizar, né? Quem nunca leu uma notícia ou um artigo e teve que voltar no início, né, dessa frase para tentar entender tudo? Geralmente isso acontece com frases muito longas, que além de não deixar o texto fluido, claro, pode causar problemas também na interpretação. Por isso opte por frases curtas e bem pontuadas. Então preste atenção e vendo que está muito grande, fala assim, poxa, acho que eu posso botar um ponto final aqui e recomeçar aqui uma outra frase ou um novo parágrafo, tá? E por fim, separe pelo menos, uma outra dica, né? Separe pelo menos 1 hora para realizar a sua redação e nunca, em hipótese alguma, você fuja do tema, tá bom? Então, assim, essas são algumas dicas do que você não fazer, do que você não exagerar, tá bom? Então, cuidado aí, então, com a redundância, cuidado com os regionalismos, cuidado com as pontuações duplas ou triplas e cuidado com as frases aí também muito longas, tá? Para não atrapalhar aí na sua retirada de pontos do Enem. Bem, galera, por enquanto é isso. Fica essas diquinhas aí para vocês. Qualquer dúvida a gente vai se falando e boa sorte, até a próxima.